começando mais um vlog aqui no canal Comparando Livros. Dessa vez vocês vão acompanhar como será a minha jornada para ler, isso mesmo, O Som e a Fúria, do William Faulkner. Esse livro que tem a fama de ser um daqueles livros que demandam bastante esforço de nós leitores, mas que traz uma recompensa que vale a pena a leitura. Então, para ler esse livro, eu vou utilizar uma estratégia, e mais para frente nesse vlog eu vou ver se vai dar certo, né? E mais para frente nesse vlog eu vou explicar direitinho a estratégia que eu estou utilizando para ler esse livro. O que eu sei sobre ele é uma história de decadência familiar. Eu acho que aqui a família já está decadente, então parece que tem uma relação, assim, me lembra muito os Buddenbrook, né, que a gente vê um pouco a decadência, mas acho que aqui é um pouco, vai ser diferente porque é os Estados Unidos. E é isso, vamos embora começar o vlog. De tempos em tempos eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro e como está sendo essa experiência de leitura. Aqui logo no começo, a página 8, já percebi que não tem interrogação aqui. Eu não sei se vai ser no livro todo. E pode ser... tá fazendo a pergunta, mas não tem o sinal de interrogação. Pode ser por conta do narrador, que parece que é o Benji. Repassando a primeira parte do Som e a Fúria. Eu que lute, tô perdida. Algumas coisas no geral eu já entendi, mas eu tô com alguns mistérios. E você que já leu o livro, aí para você ver o que é a situação de uma pessoa de leitora com o primeiro contato. Eu não sei se são dois Quentins. Tem uma Quentin e um Quentin. É 100 Anos de Solidão isso? Não sei. Agora, descobri a questão de tio Murray e Murray. Porque tem a questão dos nomes aí do Benji. Associei algumas partes aqui, morte da avó, o dia da morte da avó, mas tem muitas linhas temporais. Então, tem um negócio de uma carta que eu não tô boiando. Tem alguma coisa misteriosa nessa carta, tá? E tem também, não sei, tem alguma associação de namoro da Cad com a Quentin. Eu tô meio boiando com a Quentin, tá? É o Quentin ou a Quentin? Ou são dois? Saberemos. Tô perdida, tá? Mas a ideia é, o que eu vou fazer? Eu acho que eu ia fazer algumas associações aqui, mas acho que eu vou para a parte 2 e aí depois eu conto o que eu vou fazer. Eu vou me encontrar nessa leitura, vai dar certo.
Oi, gente, passei para falar rapidinho aqui no vlog. Eu tô chegando na página 100 do Sonho é Fúria. E esse segundo capítulo foi uma surpresa para mim, porque eu imaginava que seria um capítulo com narrativa normal, ok? E a narrativa continua assim confusa, apesar da narrativa ser de outro personagem. Mas nada impossível. Eu tô com muitas dúvidas. Eu tô aqui, momento, não vou mostrar, momento choque. A gente vai descobrindo algumas coisas ou vai supondo que algumas coisas aconteceram. Mas é um momento que eu boto muito interrogação. Deixa eu ver aqui. Tô colocando algumas interrogações. E eu acho que é isso que tá fazendo essa leitura ser instigante, porque tudo fica muito misterioso. A gente fica descobrindo pontos da família que assim, a gente não tem certeza que aconteceram, a gente fica juntando de certa forma um quebra-cabeças. Então eu continuo, apesar da gente estar com outro narrador, que eu prefiro não falar, porque eu acredito que muitos leitores prefiram descobrir por si mesmos. Eu acho que faz parte desse jogo aqui de ler o Sonho e a Fúria, né? E descobrindo as coisas por nós mesmos. Kiara chegando aqui, ela fica às vezes um pouco agitada. Não sei por que eu tô falando isso. Volta ao início. Não, eu tô bagunçando, é que ela fica agitada antes de fazer número 2, sabe? Eu já sei que ela tá aqui meio que agitadinha. Sim, vamos lá. O importante é que eu terminei a segunda parte do Sonho e a Fúria. Uma parte que eu imaginei, acho que eu já comentei aqui, eu imaginei que seria a partir daqui tranquila, mas é uma parte bem confusa também. Descobri o narrador dessa segunda parte, mas eu vou ficar falando sempre o narrador da segunda parte, porque eu acho que pode... eu particularmente gostei muito de descobrir quem é o narrador da segunda parte, assim como os próximos eu não faço ideia quem é que é o narrador. Então eu vou deixar esse segredo aqui para quem não leu ainda, a gente poder conversar sobre essa experiência de leitura, né? O que eu tava pretendendo? Tá, vamos falar rapidinho do que teve de novidade da segunda parte, né? Teve, comparado ao tamanho, eu achei que teve não tantos esclarecimentos assim. Algumas coisas, como por exemplo, uma das principais causas, eu acho que da decadência da família, fora contexto histórico, né? Que, sim, resumindo, essa história se passa, eu não sei se eu já falei isso, naquela época da decadência do sul dos Estados Unidos. Para quem já leu E o Vento Levou, é uma época que aqui a gente vai em diversas linhas temporais, mas a gente vai acompanhar justamente a decadência de uma família nesse momento da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, tá? O que me deu uma saudade para voltar a ler E o Vento Levou. Então, olha só, uma das principais causas eu já foi esclarecido totalmente aqui. E aqui tem algumas tramas familiares, relacionamentos, comportamentos de alguns dos irmãos, dos filhos, que eu tô em dúvida, mas eu já tô com algumas coisas montadas na minha cabeça referentes a um dos filhos, digamos assim, dessa família. E essa decisão, né, que eu acho que não foi muito acertada da família, foi totalmente a falha fatal trágica de Shakespeare. Essa decisão que também já está esclarecida aqui, ó, me lembrou o Rei Lear, que eu terminei tem pouco tempo, né? Quer dizer, terminei ontem de ler essa peça, que é uma decadência de decisões de patriarcas aqui matriarcas e patriarcas, né? Mas de decisões sem sabedoria. Eu não sei o contexto, pode ser que no caso do Sonho e a Fúria, essa decisão fatal, esse erro, né, digamos assim, em relação a um dos filhos, esse erro pode ter tido um contexto específico. Então vamos esclarecer mais adiante. E então o que nós vamos fazer agora? Eu pretendi, a estratégia inicial
era eu fazer uma releitura do começo do livro até essa parte 2, mas eu não vou fazer. Eu já fiz mais ou menos uns ajustes de principais acontecimentos no esqueminha que eu acho que vocês viram aí. E aí, quando eu terminar a parte 3, talvez eu volte aqui e diga qual vai ser a próxima, o que eu vou fazer nessa leitura. Porque eu acho que depois da parte 3, a minha intenção é fazer um retorno àquelas partes que ficaram confusas, e eu fui marcando essas partes que estão confusas para eu ir ajeitando na minha cabeça. Esse é o sabor de leitura de O Som e a Fúria. Então vamos embora comigo, né? Estamos cedinho, ó. Hoje é um sábado. Então eu tenho, ó, 8h44, tá? Vamos começar a parte 3. Então vamos embora lá. Gente, eu vou começar aqui logo no começo, interrompendo essa narração de leitura de Som e a Fúria para a gente fazer um minuto de silêncio e a gente fazer um agradecimento espiritual à pontuação. A pontuação, gente. Senhoras e senhores, que delícia ler um texto com pontuação. A gente se sente mais confortável. Eu tô aqui. Celebrem esse momento comigo, de ficar feliz ao ver que temos pontuação finalmente nessa história. Oi, gente, vocês estão acompanhando ao vivo, tá? Vai dar 3 horas da tarde. Ai, meu Deus, eu tenho que preparar o lixo. Peraí. Tá, mas rapidinho. Voltei, tá? Eu não terminei o capítulo. Eu tô muito louca pra reler uma parte. Então, eu não terminei a terceira parte, tá? Mas falta bem pouquinho, ó. Peraí, aqui. Certo? Falta bem pouquinho. Página 215. Terceira parte termina na página 243. E aí eu voltei ao início e dessa vez eu resolvi fazer uma cronologia, tá? Tô mais ou menos aqui. É muito bom a releitura desse livro. É perfeita. Porque as coisas agora fazem bem mais sentido, tá? E aí eu tô montando aqui uma cronologia. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não tem, eu já comecei a escrever alguns pontos cronológicos, tá? Vamos lembrar que é uma decadência da família. Eu acho que isso não é spoiler. Se você for muito, muito, muito averso, tem alguns acontecimentos aqui, mas eu acho que não vai estragar, não. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Então, olha só, esse aqui é o meu mapa. Não vai estragar a leitura de ninguém. Esse aqui é meu mapa, vocês viram, ó, começa aqui com os acontecimentos. Eu separei por cores, então o cinza é a narrativa do Benji, o verdinho foi a narrativa do não vou falar, eu acho que é legal descobrir. Aqui já é a narrativa do esse aqui a gente descobre logo no começo quem é que tá narrando, que é a melhor narrativa até agora em termos de ser fácil de entender. Então tá muito pequenininho, vocês não vão ver. Pronto, aqui, mas vai dar pra ler, né? Algumas coisas, mas tá. Alguns acontecimentos. Então eu tô fazendo essa saga familiar. Muitas pessoas eu vi fazendo isso com Oceanos de Solidão, tá? Então eu tô montando alguns pontos principais até agora que eu tô percebendo. Eu vou continuar fazendo aqui. E aí eu tô colocando nessa minha releitura o resumo de alguns acontecimentos, encaixando o resumo de alguns acontecimentos aqui nessa releitura, tá vendo? E eu vou encaixando aqui na minha cronologia, tá? É isso, depois eu volto para atualizar vocês.
gente, chegou o momento. Terminei, chorei. Que livro espetacular. O Sonho e a Fúria, de William Faulkner. Meu Deus, o que eu faço com isso? Que negócio incrível é isso. Então vamos lá. Pra gente terminar esse vlog, eu quero fazer um resumão da metodologia que eu utilizei para ler O Sonho e a Fúria. Vocês já assistiram aí esse documentário, de certa forma, de como foi o processo de leitura, né? No final, para não ficar muito grande, eu resolvi esperar até agora para falar com vocês. E eu vou fazer um resumão aqui para ajudar quem tem vontade de ler. Lembrando uma coisa, tá? Eu não quero que vocês fiquem presos ou presas a exatamente essa metodologia, tá? Peguem esse método e imaginem a sua realidade, imagine como é o seu processo cognitivo. O que eu descobri com essa leitura de O Sonho e a Fúria? O Sonho e a Fúria não é um livro difícil, ele é um livro que vai exigir concentração. Então ele não é um livro que eu acho que vai ser muito difícil dar certo você ler ele no ônibus, você ler ele na rua, num local que você esteja assim relaxando, com uma leitura mais descontraída. Eu acho que é um livro, principalmente no início dele, que vai exigir uma atenção muito profunda. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tá? Antes do resumo eu vou pedir aquele like, né? Que às vezes eu esqueço de pedir. Não custa nada, ajuda muito a gente que produz vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo acaba tendo uma relevância maior até para você, tá? Porque outros parecidos vão ser recomendados para você também com o like que você deixa aqui. E se inscreva no canal, tá? Porque a história do Sonho e a Fúria eu vou deixar para falar em um outro vídeo mais para frente. E aí a gente conversa mais sobre a história. Então vamos ao resumão da metodologia. Como é que ficou então? Como vocês viram, eu comecei lendo a parte 1. Todo mundo vai começar lendo a parte 1 do Sonho e a Fúria. Depois, o que eu fiz? Eu peguei, fiz as marcações, normalmente que eu já leio qualquer livro clássico fazendo esse tipo de marcações. E aí eu fiz uma ficha depois, isso também é comum em muitas leituras, quando tem muitos personagens. Eu fiz Oceano de Solidão e outras histórias que tem sagas familiares e que os personagens são mostrados com uma quantidade assim que é interessante a gente escrever os personagens que apareceram na parte 1, eu fiz isso. Com mais ou menos o que eu achava que eles eram. Eu não sabia todos assim, né? E depois que eu fiz a ficha dos personagens, essa ficha inicial, eu comecei a fazer o mapa mental que vocês viram aí. E eu coloquei as partes principais que eu achava de acontecimentos. Os acontecimentos principais que eu achava que tinham acontecido na minha cabeça. Aí eu fui para a parte 2. Eu li a parte 2 e aí vocês viram no vlog como que foi a minha surpresa, porque eu pensava que a partir da parte 2 já seria tranquilo, mas não, ainda é uma parte muito confusa. O personagem que narra, ele tá muito perturbado, então eu fiz igual como eu fiz na parte 1. Eu li e depois eu peguei, fui completando o mapa mental, colocando as partes os acontecimentos que eu achei relevantes daquela parte 2 e fazendo já ali já tinha pequenos esclarecimentos de coisas que aconteceram da parte 1, ou seja, dos pensamentos, as memórias do narrador da parte 1. E aí, depois eu fui para a parte 3. A parte 3, ufa, a gente já fica, para quem passou pelas duas partes, é um deleite, porque apesar do narrador ser insuportável, a narrativa é organizada do que a gente já está acostumada. E aí na parte 3 é que a maioria das coisas da história se encaixam. Então eu terminei a parte 3, preenchi o mapa com esses principais acontecimentos e esclarecimentos da parte 3 e fui reler a parte 1 e a parte 2. Enquanto eu estava relendo a parte 1 e a parte 2, eu fui montando os acontecimentos cronológicos que vocês viram aí. E, gente, em algum momento, se não for nessa que eu tô falando, depois da parte 3, mas em algum momento, releia a parte 1 e a parte 2. Especialmente entrar na parte 1 depois de ter lido a parte 3,
É como se a gente estivesse agora entrando, a gente entrou numa sala escura, a gente não estava enxergando direito o que tinha ali naquela sala, e agora a gente já está entrando na sala com praticamente a luz acesa, e a gente já está entendendo as coisas que estão, os pensamentos e as memórias que estão vindo ali do narrador da parte 1, que vocês já sabem que é o Benji. Esse eu contei, não tem problema. E aí eu montei a cronologia. E aí a história foi que se forma assim, melhor ainda quando se a gente conseguir ou pegar as anotações no caderno ou conseguir montar na nossa cabeça, se não for por escrito, né? Eu tenho a TDAH, então tem que estar escrito essa cronologia. E aí depois eu fui para a parte 4. Depois da parte 4 eu não vi necessidade de reler, tá? A história aqui na edição, acho que em todas tem um apêndice que também explica depois muita coisa ali no apêndice. Então poucas lacunas surgiram. Mas eu tô gravando aqui esse vlog no dia que eu terminei de ler O Sonho e a Fúria, porque eu fiquei louca para esse livro. Eu levei o quê? 4 dias lendo. Teve um dia que eu deixei até de fazer uma coisa, porque eu tinha que ler o livro, então eu fiquei o dia todo lendo o livro. E por conta disso, eu acho que eu fiquei também muito envolvida na história, né? Então eu não senti, depois de terminar a parte 4, eu não senti a necessidade de voltar ao começo, mas eu acertei alguns pontos da cronologia. Bem, daqui a alguns dias, talvez aí uma semana, eu vá fazer logo a gravação do vídeo pra gente conversar sobre a história de Sonho e a Fúria. Eu já tô aqui até com o meu Shakespeare, porque eu fui perceber depois que o Macbeth já existe, já é famoso, que o título Sonho e a Fúria vem de um trecho do Macbeth, que é aquela parte que ele diz que a vida é como um palco cheio de sonho e fúria. Vou ler aqui a parte para vocês, mas eu fui vendo depois outras partes do Macbeth e como que também trechos do Macbeth, e a gente deixa isso pro próximo vídeo, tá? Do Sonho e a Fúria, como que trechos do Macbeth fazem. Parece que o Faulkner pegou alguns trechos do Macbeth e seria perfeitamente uma definição desses personagens, né? Então o trecho mais famoso é esse aqui, em que o Macbeth é muito bonito, né? Que vem: apaga vela, a vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate pelo palco, depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, todo som e fúria sem querer dizer nada. Tem outras alterações também, dependendo da tradução. E é isso, tá? Vocês ficam aqui com o trecho principal que dá título ao vídeo e aguardem o próximo, porque o próximo vai misturar aqui algumas partes de Macbeth e a gente vai discutir mais sobre esses personagens, sobre a trama e sobre a história. É isso, até o próximo vídeo.